Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Este é o segundo vídeo que eu faço hoje. Como todo mundo sabe, o primeiro vídeo eu fiz uma refutação a mais uma pataquada do nosso amigo Alon. E agora eu farei o último vídeo a respeito do terceiro Tiago protestante, que foi ordenado apóstolo pelo protestantismo do século XX. Primeiro eu quero deixar uma informação que mais uma vez a teologia católica venceu as heresias protestantes. Por que eu digo isso? Porque tanto Lucas Banzoli quanto Alon Briga abriram mão do terceiro Tiago. Os dois, que passaram anos e anos sustentando esta heresia, agora se conscientizaram de que o terceiro Tiago é fruto de um personagem imaginário que sobreveio na vida de Lucas Banzoli, sobreveio sobre a vida de Alon Briga, é, em cima de uma esquizofrenia, porque este terceiro Tiago não existe nem nas escrituras, ou seja, na única fonte de fé protestante, muito menos na patrística ou na tradição da igreja. Ninguém nos primeiros séculos soube da existência do terceiro Tiago. Eles deram tiro para todos os lados, tentaram de todas as maneiras procurar um documento do primeiro século ou manipular as escrituras para tentar sustentar essa heresia, e lógico que não conseguiram. E assim como São Jerônimo, lá no quarto século, refutou Elvídio, assim como o concílio de Éfeso acabou de uma vez por todas com a desgraça nestoriana, nós católicos hoje nós acabamos com mais uma heresia a respeito da virgindade perpétua de Maria. Enfim, o protestantismo tentou ressuscitar esta heresia e, mais uma vez, essa heresia foi derrubada pela única Santa Igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Para iniciar a refutação, eu quero mostrar para vocês que Lucas Banzoli ele abriu mão do terceiro Tiago há muito tempo. Na verdade, Lucas Banzoli só continuou batendo nessa tecla por insistência do Alon. E de tanto o Alon encher o saco de Lucas Banzoli, o Alon não percebe isso. Porque o Alon, infelizmente, o Alon ele não possui crédito nenhum na internet. O blog do Alon nem aparece no Google, todo mundo sabe disso. E ele sobrevive em cima do Lucas Banzoli, porque, queira ou não queira, o Lucas Banzoli é um marqueteiro de primeira. O Lucas Banzoli pode ser o maior herege protestante que existe hoje em dia, mas ele é um marqueteiro, ele consegue expandir suas heresias da melhor forma possível. E o Alon fica igual um sanguessuga em cima do cara. E o cara já deixou bem claro que a crença do Banzoli, ele mesmo já deixou bem claro que é bem diferente do Alon e que ele não concorda com o Alon. Então, nosso amigo Alon, ele tenta dar o último tiro a respeito do terceiro Tiago e da virgindade perpétua de Maria, e tenta fazer com que Lucas Banzoli escreva um artigo para ele a respeito de mais uma tese furada. E eu aqui, infelizmente, eu farei o Alon passar mais uma vergonha. O primeiro vídeo eu fiz ele passar uma vergonha, um vexame total, e agora eu farei ele passar mais uma vergonha. Prestem atenção no que ele escreveu para Lucas Banzoli. Lucas, eu te aconselho a fazer um artigo sobre as mulheres da Galileia, mencionadas nas Escrituras. Uma delas, mãe de Tiago, estava na cena da crucificação. Ela é citada ao lado de Maria Madalena em Marcos 15, versículo 40. Olha a resposta de Lucas Banzoli, achei sensacional. Foi tipo assim, uma resposta, um chute no rabo do Alon. Você tem muito mais capacidade de desenvolver esse assunto do que eu. Se quiser, eu posso publicar no blog. Abraços. Na verdade, o Lucas Banzoli já está de saco cheio do Alon ficar igual um morcego atrás dele, para que o Lucas Banzoli divulgue o blog do Alon. Como eu falei, o blog do Alon não aparece nem no Google. Se você digitar lá alguma coisa sobre Apocalipse, alguma coisa sobre a virgindade perpétua de Maria, vai aparecer tudo quanto é blog, protestante, católico, ateu,
mas o blog dele acaba não aparecendo. Então ele fica atrás ali, igual o morcego, atrás do Lucas Banzoli, cara. E o Lucas Banzoli já tá meio de saco cheio com isso. E agora as respostas de Lucas Banzoli, essas respostas estão sendo assim, é, curta, grossa, clara e objetiva. Sai do meu pé, cara. Nesse outro print, preste atenção como leitor do Lucas Banzoli, ele questiona o Lucas Banzoli. Por que você defende o Alon? Se você é contra, por exemplo, algumas ideias do Alon, porque o Alon é contra a Trindade. Ele não acredita, por exemplo, que Jesus Cristo seja Deus. E Lucas Banzoli, por mais herege que seja, é lógico, ele ainda acredita na Trindade, ele ainda acredita meio assim que Jesus Cristo seja meio Deus, né? Ele não acredita que Jesus Cristo seja inteiramente Deus, mas ele acredita que seja meio Deus. Mais ou menos assim a ideia de Lucas Banzoli. Enfim, o leitor, ele questiona o Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli dá outra resposta. Preste atenção, ele diz assim: eu defendo o Alon no antitrinitarianismo? Coloca uma interrogação e depois ele coloca aqui o link de uma resposta no YouTube que ele deu a respeito da Trindade, né? Mostrando para os leitores que as ideias do Alon são contrárias às ideias de... Depois dessas chapuletadas que Lucas Banzoli deu no Alon a respeito do que ele pensa, a respeito do que ele prega, então o Alon escreve assim: deu para entender que o Alon ficou meio chateado e abriu mão do terceiro Tiago. Então o Alon diz assim: então fica como resposta para o apologista católico, nesse caso é o Cris Macabeus, o contexto de Marcos, capítulo 15, versículo 40 ao 41, que aponta Maria, mãe de Jesus, também como mãe de Tiago. Eu não sei onde ele viu isso, mas enfim, eu vou refutar logo para frente do vídeo. Se ele não crer, o problema não vai ser meu. Nossa, ele ainda dá uma de doutor das escrituras, gente. Ele ainda é o doutor. Já perdi muito tempo com esse povo. São quase 15 anos jogando pérolas aos porcos. Na verdade, são 15 anos passando vexame. 15 anos você passando vergonha, porque tudo que você posta na internet, antes de postar, já está refutado. O senhor fez um blog a respeito do Apocalipse, em que todos os seus artigos, eu refutei há 5 anos antes de você colocar o blog no ar. Só para você ter uma ideia. Mas continuando o que ele escreveu, ele diz assim, ó: são quase 15 anos jogando pérolas aos porcos. Meu tempo é precioso. Tenho mais o que fazer. Eu vou deixar ela, Maria, sozinha, dentro da passagem. É necessário fazer isso, pois eles só entendem se desenhar. E aí ele deixa ali a citação do versículo. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe. Entre elas Maria, mãe de Tiago. Preste atenção, Maria, mãe de Tiago, não mãe de Jesus, né? Mas ele falou que era mãe de Jesus. Eu não sei qual a Bíblia que ele está usando neste momento. Ele deve ter adulterado de novo a Bíblia Sagrada, com certeza. Desculpa. Mas enfim, continuando o textinho dele, que ele cortou também um pedaço aqui, aí ele diz assim: a qual o seguia e o servia quando ele estava na Galileia. Mais pérolas. Vão pisar nessas também. Assinado Alon. Resumindo aqui, ele ficou meio chateado porque o Lucas Banzoli não quis escrever um artigo com ele a respeito das mulheres na Galileia. Ele está insinuando que aquela Maria que é citada ao pé da cruz no Evangelho de São Marcos como sendo Maria, mãe de Tiago e de José, esta Maria seja a mesma Maria, mãe de Jesus Cristo, mas isso não existe, né? As escrituras não mencionam isso. E também ele pega, fica chateado e diz que vai largar a mão. Vai largar a mão da virgindade perpétua de Maria, vai largar a mão do terceiro Tiago, mas eu estou aqui. O Cris Macabeus vai fazer para você, Alon, aquilo que o Lucas Banzoli não quis fazer. Lucas Banzoli ele não quis escrever um artigo a respeito
das mulheres na Galileia, mas eu farei um vídeo a respeito das mulheres na Galileia, tudo bem? Eu irei colocar agora toda a tese que o Alon Briga ele inventou agora a respeito da virgindade perpétua de Maria. Eu vou colocar essa tese, eu vou ler e depois eu vou refutar os dois questionamentos que ele faz a respeito disso. Prestem atenção. Ele diz assim: Lucas Banzoli, eu te aconselho a fazer um artigo sobre as mulheres da Galileia mencionadas nas Escrituras. Uma delas, a mãe de Tiago, estava na cena da crucificação. Ela é citada ao lado de Maria Madalena em Marcos 15:40. Isto eu já li lá atrás, né? Agora, continuando o que ele escreve, ele cita o versículo aqui. O versículo diz: Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e José, e Salomé. Aí ele fala assim: o verso seguinte avisa de onde ela era. Ela era da Galileia. E aí ele cita aqui, ó, as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e José e Salomé, o seguiam e o serviam quando ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então ele faz a análise dele. A conclusão é: Maria, mãe de Tiago, é da Galileia e não de Emaús. Ou Emaús, eu não sei pronunciar corretamente o nome da cidade. Alguns dizem que é Emaús e outros dizem que é Emaús. Mas, enfim, o nome da cidade tanto importa aqui. O que ele quer dizer é que esta Maria, que é mãe de Tiago, de José, Judas e Simão, que seria Maria de Cleófas. Esta Maria, ela vivia na Galileia, porque o texto diz que essas mulheres que estavam ao pé da cruz, essas mulheres seguiram Jesus desde a Galileia. Então, ela sendo da Galileia, não poderia ser de Emaús, e não poderia ser a mulher de Cleófas, que era um discípulo da cidade de Emaús. Aí ele diz assim ainda: isso fala mais alto do que qualquer documento do primeiro século. Não fala não, Alão, porque eu vou refutar você. Não fala não, eu vou refutar isso aqui e vou mostrar para você que esta Maria, ela seguiu Jesus desde a Galileia, mas ela é a Maria de Cleófas. Espere sentado que o senhor vai ter a sua resposta. Continuando o que ele escreveu, ele diz: interessante que a mãe de Jesus é vista ao lado de Maria Madalena em João 19:25. Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Aí ele pergunta aqui embaixo: onde está Maria, mãe de Tiago, em João? Só uma pequena indagação ao Alon. Este evangelho não era o evangelho de Tiago? Vocês não descobriram que o discípulo amado não era João, era Tiago, era Maria Madalena, era Maria, irmã de Jesus Cristo? Enfim, por que que vocês citam ainda o evangelho de São João? Eu não estou entendendo. Se vocês descobriram que existe um erro na Bíblia Sagrada, descobriram que o autor de um evangelho não é o autor sugerido pela Igreja Católica, vocês deveriam já ter mudado isso na Bíblia de vocês. Então, continuando, ele faz dois questionamentos. O primeiro questionamento é que, segundo o Alon Briga, a Maria, que é mãe de Tiago e José, não se encontra ao pé da cruz no Evangelho de São João. Né? Para mim, ainda é o Evangelho de São João. E o segundo questionamento é que esta Maria, que seria Maria de Cleófas, esta Maria teria seguido Jesus desde a Galileia. E como Emaús, ou Emaús, é uma cidade que fica a 7 quilômetros de Jerusalém, segundo a teoria maluca do Alombriga, ela não poderia ter seguido Jesus Cristo desde a Galileia. Mas eu vou provar, segundo o Evangelho de São Marcos, que ela poderia sim ter seguido Jesus Cristo desde a Galileia. Mas eu vou começar refutando com as mulheres ao pé da cruz e provar que no Evangelho de São João, Maria de Cleófas, a mãe de Tiago e José, se encontra sim. É só ele que não conseguiu ler isso. Vamos lá. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, São Mateus ele diz: entre elas se achavam Maria Madalena e Maria,
mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Lá no Evangelho de Marcos, ele diz assim: achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Salomé que seria a mãe dos filhos de Zebedeu. E lá no capítulo 19 do Evangelho de São João, diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a Maria Santíssima, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, que é a mesma Maria. Tem duas Marias aqui. A Maria, mãe de Jesus Cristo, e a Maria, mulher de Cleófas, que naturalmente seria Maria, mãe de Tiago menor. E também Maria Madalena. Aqui no Evangelho de São João, ele apenas dá mais uma informação de que Maria Santíssima também estava ao pé da cruz, e ele apenas oculta aqui ou não cita Salomé. Enfim, por isso que nós possuímos 4 evangelhos dentro da Bíblia Sagrada, porque um evangelho complementa o outro. A informação que falta em um possui a informação no outro, e assim os dois se completam. É simples assim. Eu não sei aonde você deduziu a ideia de que Maria de Cleófas ou a Maria, mãe de Tiago e José, não se encontrava ao pé da cruz do Evangelho de São João, mas são coisas de Alon. Mas continuando a refutação a respeito desse questionamento, você pode entender que esta Maria, mãe de Tiago e de José, ela é citada como sendo a outra Maria. Preste atenção. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus Cristo, lá no Evangelho de São Marcos. E já no Evangelho de Mateus ele diz: depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Preste atenção que tanto Marcos quanto Mateus, esses dois evangelhos que eu estou citando, eles citam aqui esta Maria, mãe de Tiago, como sendo uma outra Maria. Eles são dois evangelistas que citaram Maria Santíssima como sendo mãe de Jesus Cristo, em vários versículos bíblicos, incluindo aquele famoso versículo que vocês citam, onde ele diz: não é esse o filho do carpinteiro, não é a sua mãe Maria, não são os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão. Os dois evangelistas aqui, eles citam Maria como sendo a mãe de Jesus Cristo. Jamais ao pé da cruz, eu creio que nenhum cristão acredite que Mateus, por exemplo, iria tratar Maria Santíssima como sendo a outra Maria e não como sendo a Maria, mãe de Jesus Cristo. No caso, ele citaria, ao pé da cruz estava lá a Maria, mãe de Jesus Cristo e mãe de Tiago. Prestem atenção como esses dois evangelistas, eles tratam esta outra Maria apenas como mãe de Tiago. Não faz menção alguma que ela seria a mãe de Jesus Cristo. E para corroborar com esta ideia, eu vou citar aqui o famoso versículo de Mateus 13, que vocês usam para defender as suas heresias. Olha o que Mateus diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago e José e Judas e Simão? Como é que esse evangelista que trata Maria Santíssima como mãe de Jesus Cristo, ao pé da cruz, ele iria tratar esta mesma mulher como mãe apenas de Tiago e mais além, ele vai tratar esta mulher como uma outra Maria? Cara, é muito complicado entender as teorias dos protestantes, principalmente as teorias do Alon. As teorias dos protestantes, porque existem muitas seitas, cada uma prega uma coisa, é mais fácil de entender do que as teorias do Alon, porque realmente ele não segue a única fonte de fé que ele possui. E agora eu vou mostrar para vocês o segundo questionamento, pois esse aqui foi o primeiro questionamento, onde ele diz que o Evangelho de São João não citava Maria, mãe de Tiago e José, ao pé da cruz. Eu estou mostrando que é a mesma Maria, mulher de Cleófas. E agora eu vou provar que Maria, mulher de Cleófas, ela poderia sim ter seguido Jesus desde a Galileia. Preste atenção. Primeiro vamos entender que a pessoa ser natural de um lugar não quer dizer que ela more naquele lugar. Eu sou paulistano.
mas hoje eu vivo em Curitiba. Esta Maria, que é mulher de Cleófas, ela poderia muito bem ter nascido na Galileia, porque todo mundo sabe que ela era parente de Virgem Maria, e ela poderia ter nascido naquela região, não tem problema nenhum. E depois ela poderia ter se casado com Alfeu Cleófas e ido morar com ele na cidade de Cleófas, que era Emaús, ok? Não tem problema nenhum nisso, eu não sei o porquê o aluno ele fica criando chifres em cabeça de cavalo. Mas eu quero trabalhar com a ideia de que ela não era natural da Galileia, e sim de Emaús ou de Jerusalém, enfim, de alguma região ali próxima. E eu quero mostrar para vocês, e para todos os ouvintes, e principalmente para o Alon, que o Evangelho de São Marcos, ele diz que ela poderia sim ter seguido Jesus Cristo desde a Galileia, mesmo não morando na Galileia, morando perto de Jerusalém. Prestem atenção. O capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, Jesus Cristo ainda se encontra na Galileia. Ele tinha acabado de passar por Carfanaú, por exemplo. Ele estava pregando ali na Galileia. E preste atenção no que diz o evangelista. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. Vamos lembrar, Emaús ficava a 7 quilômetros de Jerusalém, mas não para por aí. Também tinham pessoas da Idumeia, além do Jordão, perto de Tiro, de Sidom, e uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão. Eu fico impressionado com Alon, porque ele possui uma fonte de fé apenas. Uma única fonte de fé que é mutilada, adulterada, mas é a única que ele possui. E nem isso ele lê. Ele não leu o Evangelho de São Marcos. Se ele tivesse lido o Evangelho de São Marcos, não passaria por um vexame desse agora, nesse momento. O próprio evangelista diz que pessoas de Jerusalém e outras regiões seguiam Jesus Cristo desde a Galileia, até ele subir para Jerusalém. Só falta o Alon dizer que Maria de Cleófas era a única que não poderia sair da cidade onde ela morava para seguir Jesus Cristo desde a Galileia. É só o que me faltava, o Alon inventar uma coisa dessa. Ele já inventou que Jesus Cristo não poderia ter participado da Santa Ceia sem todos os parentes estar presente em cima de um texto de Êxodo que eu nem sei o que ele interpretou naquele texto. O texto dizia apenas que durante a Páscoa era para sacrificar um cordeiro por casa e por família. E ele diz que o texto impedia que Jesus Cristo tivesse participado da Santa Ceia sem os parentes. Mas eu vou ler de novo o texto dele. Ele diz assim, olha: Maria, mãe de Tiago, que é mãe de José também, Maria, mãe de Tiago, é da Galileia e não de Emaús. Ele tirou essa tese porque o texto diz que as mulheres que estavam ao pé da cruz seguiram Jesus desde a Galileia. E se Maria fosse Maria de Cleófas, ela seria de Emaús. E segundo ele, na teoria louca dele, sendo ela de Emaús, ela não poderia ter seguido Jesus Cristo desde a Galileia. Só as pessoas que nasceram na Galileia puderam seguir Jesus até Jerusalém. Mas o Evangelho de Marcos, o mesmo evangelho que ele citou, contraria essa tese dele, porque o Evangelho de Marcos diz claramente que na Galileia, quando Jesus Cristo estava pregando na Galileia, existiam pessoas da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão, Tiro, Sidom. É muito engraçado que ele deu tiro para todos os lados, tentando encontrar o terceiro Tiago, que seria apóstolo e irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e José, e todos os tiros que ele deu, todos foram no escuro, porque todos os tiros voltaram contra ele. Mas enfim, tanto ele quanto Lucas Banzoli, parece-me
porque os dois desistiram dessa tese. Lógico que futuramente outras heresias virão a respeito de Maria, com certeza. Eles não vão deixar isso barato. Mas eu tenho certeza também que durante alguns meses o Alombriga vai sumir, como sempre ele faz, e o Lucas Banzoli vai continuar com seus artigos históricos, copiando e colando todas as mentiras que ele encontra pela internet. E assim eu termino mais uma refutação, espero que seja a última a respeito do terceiro Tiago, e como eu falei, mais uma vitória para a teologia católica. E viva Maria Santíssima!